Amados irmãos espíritas e não espíritas, encarnados e desencarnados, que a paz de nosso amorável Mestre Jesus nos envolva num clima de perfeita harmonia, balsamizando nossas dores, esclarecendo nossas dúvidas, enxugando nossas lágrimas, fortalecendo a nossa fé. Setembro Amarelo é o mês dedicado à valorização da vida e, por isso mesmo, o mês de prevenção ao suicídio. Recordemos que nossa reencarnação é fruto e resultado de uma longa elaboração no mundo espiritual e não nos cabe o direito de atentar contra ela. Toda encarnação, por mais penosa que seja, é uma bênção concedida por Deus a nosso benefício, a benefício de nossos resgates, aprendizados e evolução a que somos destinados. E por isso não devemos malbaratar a chance que nos foi concedida mais uma vez, mas aproveitá-la, utilizando-nos dos ensinamentos que Jesus nos deixou para que aprendêssemos a nos amar, respeitando nossas vidas, nossos limites e oportunidades, para então podermos amar a nosso próximo como a nós mesmos. Diz Doracida Mota que para os problemas busquemos as soluções, para as incertezas, as dádivas de Deus. É fato que todos nós, um dia, desencarnaremos. É do processo natural de renovação da vida do espírito, que depois do estágio na carne, objetivando sua evolução, retornará à erraticidade, onde, por certo, continuará o seu processo evolutivo. Diz-nos a veneranda Joana de Ângeles que a vida é um poema de amor e beleza esperando por nós. Portanto, não nos cabe interrompê-la deliberadamente. De forma didática, podemos considerar a morte ou deserção biológica como natural e provocada. A forma natural chegará no momento certo e já foi combinada no planejamento de nosso regresso à carne. A forma provocada poderá ser consciente e inconsciente. A consciente nos chega através do suicídio e a inconsciente através dos vícios. Estamos acostumados a entender o suicídio como um atentado bem-sucedido à vida biológica. Enquanto espíritas, acrescentamos que esse atentado é muito maior contra o espírito, que por um tempo precisará depurá-lo com todas as consequências que o gesto impõe. Dar um tiro na cabeça, tomar um copo de veneno, enforcar-se, são exemplos do suicídio direto, cuja maioria absoluta é perpetrada sob forte influência de obsessores poderosos. O professor, jornalista e expositor espírita André Trigueiro, em sua obra Viver é a melhor opção, Viver é a melhor opção, nos diz:
Não importa a corrente filosófica, humanista ou espiritualista a qual estejam vinculados os suicídios. A luta em favor da vida é a causa comum, o que empresta sentido ao conceito de civilização. Então, esse é um conceito importante de nós refletirmos. Mas existe um outro tipo de suicídio, nem sempre discutido, nem sempre refletido, e que chamamos de suicídio indireto, e do qual o sujeito participante é o suicida inconsciente. Como uma doença qualquer, este tipo de suicídio tem um quadro evolutivo que vai se agravando naturalmente. Tudo começa com expectativas criadas mentalmente pela pessoa. Essas expectativas geram objetivos irreais. Objetivos que não poderão ser atingidos. Na impossibilidade de ver a expectativa alcançada, sobrevém a frustração. Você deseja algo, o seu objetivo é irreal e você naturalmente não alcançará, em consequência dessa irrealidade. E aí você se frustra. É criado um vazio dentro da criatura. Nós devemos lembrar que se prega a felicidade a qualquer custo. Tudo é válido para consegui-la, mas não se ensina como lidar com as frustrações tão comuns em um planeta em desenvolvimento como o nosso, quando não se tem essa felicidade alcançada. Quem é que não deseja ser bem-sucedido? Quem é que não deseja ter uma boa profissão, um bom emprego, constituir uma família exemplar, ser admirado e respeitado por sua intelectualidade? Todos nós desejamos isso, se não todos, pelo menos a expressiva maioria. E quando isso não é conseguido? Quando nós não alcançamos estas metas, estes objetivos, o que sobrevém? Sobrevém a frustração, aquele imenso vazio dentro da criatura. E aí cabe uma pergunta: como administrar esta frustração? Nesse momento, então, abrem-se 1000 oportunidades de compensar esse vazio. E as viciações ou vícios, os mais variados, oferecem-se num cardápio deslumbrante, com a falsa promessa de equacionar, de resolver aquilo que não foi conseguido, aquele objetivo, aquela meta que não alcançamos. E aí aparecem essas oportunidades, como o consumo exagerado, o sexo desvairado, o cigarro, a bebida, as drogas, o jogo. E todos esses são exemplos dessas portas largas da perdição. O organismo biológico, aos poucos, vai se intoxicando com esses venenos, até que um dia, sabe-se lá quando,
resolve desertar. O organismo para de tanto ser agredido por essas viciações. O confrade espírita José Henrique Baldim, em 2016, afirmou: normalmente, os vícios são considerados pelas pessoas como motivos de prazer, alegria e desejo. Mas a realidade esconde sua real função. As propagandas de televisão associam ao hábito de beber e fumar como uma aventura maravilhosa, com homens e mulheres bonitas se divertindo e sorrindo. Quem não se lembra de uma propaganda que dizia, num cenário de puro encantamento, ao sucesso com Hollywood? O comercial era de uma marca de cigarro cujo nome era associado ao glamour e à fantasia do maior estúdio de cinema dos Estados Unidos. E quantas vezes essa propaganda influenciou pessoas a adquirirem o vício do cigarro? Geralmente, os viciados de plantão, tentando justificar-se, tentando explicar por que tem aqueles vícios, são capazes, inclusive, de utilizar a passagem evangélica em que Jesus disse: não é o que entra pela boca que faz mal, mas o que sai. O papel do vício na felicidade e na infelicidade humana foi destacado na introdução de nosso Evangelho segundo o Espiritismo pelo codificador Allan Kardec, quando ele assinalou: somente o homem que se despojou dos vícios e se enriqueceu de virtudes pode esperar com tranquilidade o despertar na outra vida. Por meio de exemplos que todos os dias nos apresenta, o Espiritismo mostra quão penoso é para o mal passar desta a outra vida, a entrada na vida futura. Ou seja, o quanto que esses vícios, essas viciações causam de efeito negativo sobre aquele que as pratica. Joana de Ângeles, na psicografia de Divaldo Franco na obra Após a Tempestade, afirma: em considerando a problemática das graves quão imprevisíveis desgraças decorrentes do suicídio, convém examinemos também a larga faixa dos autocidas indiretos, daqueles que precipitam a hora da desencarnação mediante os processos mais variados. E ela continua dizendo: são também suicidas os sexólatras inveterados, os viciados deste ou daquele teor, os que ingerem altas cargas de tensão, os que se envenenam com o ódio e se desgastam com as paixões deletérias, os glutões e ociosos, os que cultivam o pessimismo e as enfermidades imaginárias. Então a gente percebe que Joana de Ângeles acrescenta mais elementos naquele cardápio
anteriormente mencionado. Devemos lembrar que o viciado ou vicioso é aquele amante vulgar, que mais ama o corpo do que a alma. E sem dúvida que os vícios conduzem à imperfeição moral. Não pensemos somente nos vícios que vêm de fora para dentro, entrando no corpo por diferentes portas. Mas devemos pensar também naqueles que já estão dentro do corpo e desbordam da mente e do coração, como, por exemplo, o orgulho e a vaidade. Sem dúvida que são vícios terríveis. Como não lembrar, por exemplo, do espírito Camilo Cândido Botelho, personagem central da obra mediúnica de Ivone Amaral Pereira, intitulado Memórias de um Suicida, e cuja vaidade de Camilo impôs-lhe um suicídio por não aceitar ficar cego em determinado momento da sua vida. Ele era um homem bonito, inteligente, e de uma hora para outra ficou cego e, não aceitando essa condição, suicidou-se. A palavra vício se repete em nosso Evangelho 29 vezes, denotando assim a importância do assunto. Jesus tinha uma especial preocupação com os viciados e viciosos, tanto que nas Instruções dos Espíritos, do capítulo 8 do nosso Evangelho, João Evangelista afirma: Jesus chamava a si a infância intelectual da criatura formada, os fracos, os escravizados e os viciosos. Lá no capítulo 10 do nosso Evangelho, melhor dizendo, no capítulo 9 do nosso Evangelho, o espírito Hahnemann transmitiu nas suas Instruções dos Espíritos: todas as virtudes e todos os vícios são inerentes ao espírito. A não ser assim, onde estaria o mérito e a responsabilidade? O que isso significa dizer? Que nós já trazemos essas viciações potencialmente latentes. Muitas vezes, ou na maioria das vezes, reencarnamos para debelá-las em face dos malfeitos que ela impôs nas encarnações anteriores. E em muitas oportunidades capitulamos novamente na mesma viciação que nos impôs a reencarnação. E Hahnemann diz ainda: compenetrai-vos, pois, de que o homem não se conserva vicioso, senão porque quer permanecer vicioso. Então veja o quanto que a escolha, o livre-arbítrio interfere. Diz ainda Hahnemann, de que aquele que queira corrigir-se sempre o pode. Um apelo à boa vontade, à força de vontade. E ele conclui o pensamento dizendo: de outro modo, não existiria para o homem a lei do progresso. Ou seja, pode o homem corrigir seus vícios por mais impregnados que estejam. Entra em jogo aí a fé, a força de vontade. Mas é oportuno comentar também que os vícios são considerados
como obsessão, pois a vontade do indivíduo se junta à vontade dos espíritos desencarnados, ainda ligado aos vícios materiais e que assediam a criatura. É claro que esses espíritos não podem beber ou fumar diretamente, mas eles absorvem a energia dos viciados encarnados. E essa é a grande dificuldade que os viciados têm para largar o vício. Porque o assédio desses irmãos trevosos, com largos vícios, é muito poderoso. Allan Kardec, na obra O Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo 5, ele diz que a calma e a resignação adquiridas na maneira de encarar a vida terrena e a fé no futuro dão ao espírito uma serenidade que é o melhor preservativo da loucura e do suicídio. Então ele apresenta duas estratégias seguras para o enfrentamento dessas situações que podem favorecer o suicídio: a calma e a resignação, para encarar a vida e a fé no futuro. Então são caminhos que são oferecidos a cada um de nós para que nós possamos prevenir essa terrível chaga que é o suicídio. Relatado pela Organização Mundial da Saúde, de que a cada 40 segundos uma pessoa suicida-se no mundo. Números que são infinitamente maiores que esses que nós estamos assistindo com a pandemia da Covid-19. O espírito Fénelon, nas instruções dos espíritos do capítulo 11 do nosso Evangelho, afirma com certeza soberana. Ele diz: os efeitos da lei de amor são o melhoramento da raça humana e a felicidade durante a vida terrestre. Então, a lei de amor, a ser praticada por todos nós, interfere diretamente no nosso melhoramento moral e na nossa felicidade. E ele termina a sua frase com um grande alento. Ele diz: os mais rebeldes e os mais viciosos se reformarão. Porque é fato que Deus não vai perder nenhum de nós. Jesus não perderá nenhuma de suas ovelhas, como nosso governador espiritual do planeta. E mais cedo ou mais tarde, esta pessoa viciada ou viciosa terá que reformar-se. Claro está que quanto mais tempo demorar, mais sofrimento ela sofrerá. Dessa forma, esforcemo-nos para combater os nossos vícios internos, aqueles citados pela Joana de Ângeles, e os externos, para que a verdadeira vida que um dia se nos apresentará, ou seja, quando nós desencarnarmos e chegarmos no plano espiritual, então, para que essa verdadeira vida seja vivida em plenitude de paz. Porque aqueles que praticam o suicídio indireto, os suicidas inconscientes, eles no plano espiritual sofrerão bastante, até que depurem por completo todos os vícios que assumiram na passagem terrena. Agradecendo o carinho da sua atenção,
Eu desejo que fiquemos todos na paz de Jesus. Um forte abraço.